Fala aí, tudo bem? Bom, antes de tudo, eu quero te pedir para olhar ao seu redor e imaginar como seria um mundo totalmente sem computadores. Você pode até achar que talvez não mudasse muita coisa, mas logo você vai perceber que sem computadores não existiriam celulares. Também não existiriam televisões modernas e praticamente nenhuma das tecnologias que você vê hoje. O homem nem sequer teria chegado à Lua sem os computadores. Mas ok, para toda essa tecnologia existir hoje, ela tem que ter surgido em algum momento. Então a gente chega a uma pergunta: qual foi o primeiro computador da história? Para que ele foi criado? E principalmente, quem foram as pessoas responsáveis pelo projeto que mudou toda a história da humanidade? Bom, eu sou o Doxo e eu tô aqui para te contar essa história. Quando a gente fala sobre os primeiros computadores, a gente tem uma discussão muito complicada, porque se a gente simplesmente for pensar no próprio significado da palavra, computador significa o que computa, calculador e calculista. Tanto que computador era uma profissão até um tempo atrás. Então, por essa linha de raciocínio, a gente pode considerar que as primeiras ferramentas mais próximas de serem chamadas de computadores foram algumas ferramentas mais simples e antigas, como o ábaco, que era uma ferramenta muito usada por comerciantes para fazer cálculos desde 4.000 anos atrás, ou até mesmo outra ferramenta, que é a régua de cálculo, que foi criada em 1622 e usava escalas logarítmicas para fazer cálculos. Agora, se a gente quer pensar em computadores mais próximos das máquinas que a gente tem hoje em dia, a gente tem que começar a pensar primeiro no Mark I, que começou a ser projetado lá em 1930 em Harvard. Ele pesava cerca de 5 toneladas e ele era igual uma calculadora, só que gigante. Acho que talvez falar assim seja desmerecer um pouco, mas não deixa de ser verdade, cara. Ele realmente era uma calculadora gigante. Mas acontece que, apesar de ele usar da mais alta tecnologia da época, ele ainda era uma máquina eletromecânica, o que ainda estava um pouco longe do conceito de computação eletrônica que a gente vê hoje. Então, na verdade, o primeiro computador eletrônico e digital de grande escala, e que era totalmente funcional, foi o ENIAC, que entrou em funcionamento total em 1946. Mas para explicar sobre ele, a gente tem que entender um pouco melhor sobre o momento da história em que ele foi criado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido entre dois lados. Por um lado, os aliados, que eram formados pelo Reino Unido, França, Estados Unidos e pela União Soviética. E do outro lado, o eixo, que era representado pela Itália, Alemanha e pelo Japão. Então, os países envolvidos na guerra passaram por uma imensa corrida no desenvolvimento de tecnologias que dessem vantagem sobre os países inimigos. Em um momento onde você tinha armas de longo alcance que precisavam ser extremamente precisas, os computadores humanos, que realmente eram pessoas ali especializadas em cálculos, demoravam bastante tempo para fazer cálculos balísticos que eram necessários para realizar ataques com alta precisão. Além de que eles eram humanos, eles eram pessoas fazendo esses cálculos que eram muito difíceis. Então, eles estavam sujeitos a erros, o que em uma guerra não deve acontecer. E tendo em vista que esses cálculos envolviam variáveis muito complexas, como a distância do alvo, a velocidade do vento e a temperatura no local, a dificuldade de fazer esses cálculos com precisão era muito alta. Fora que uma outra estratégia muito comum em tempos de guerra é a de criptografar as mensagens que você troca entre seus aliados, para evitar que informações importantes sejam detectadas por países oponentes, o que de novo não era a tarefa mais simples de fazer manualmente. E como resposta para essa demanda gigante por cálculos cada vez mais rápidos e precisos, o exército dos Estados Unidos investiu no desenvolvimento de uma ferramenta que podia mudar tudo, que faria milhares de cálculos em frações de segundos e seria tão preciso que a preocupação com erros por acidentes já não seria mais um problema. Esse dispositivo foi chamado de Computador e Integrador Numérico Eletrônico, ou melhor dizendo, ENIAC. E ele era uma máquina gigantesca, que ocupava uma sala inteira de 180 metros quadrados, e ele pesava cerca de 30 toneladas. O ENIAC era formado por milhares de válvulas que eram como pequenas lâmpadas e por interruptores, que mediam a forma como a eletricidade passava pelos circuitos. E vale ressaltar que o ENIAC foi completamente programado por um time de mulheres, que não foi tão reconhecido na época, mas que ficam aqui como uma menção honrosa, porque sem essas moças não teríamos de forma alguma computadores como os que a gente tem hoje em dia. Voltando ao ENIAC, essa máquina realizava os cálculos com uma velocidade muito alta, mais rápido que qualquer calculadora da época, fazendo milhares de cálculos por segundo. Mas em contrapartida, ele também consumia muita energia, e ele esquentava muito no processo. Talvez um pouco menos que o seu celular quando você tenta rodar o Free Fire no médio, mas ele esquentava muito, cara. E se a gente comparar o ENIAC com um computador moderno, a diferença é absurda.
Hoje, o mais fraco dos celulares tem muito mais capacidade de processamento do que todo o ENIAC, que ocupava aquela sala gigantesca. E de forma bem resumida, essa foi a história do ENIAC. O primeiro computador digital da história. Olhando para trás, é incrível pensar em como uma máquina que era gigante e que foi projetada para um fim horrível como a guerra, e com uma capacidade de processamento tão pequena para o que a gente está acostumado hoje, conseguiu mudar todo o rumo da humanidade. Desde a ida do homem à lua até a possibilidade de hoje as pessoas se conectarem com outras pessoas no mundo inteiro. E o mais importante, permitiu que todo o conhecimento que a humanidade já produziu em toda a sua história possa estar agora na palma da sua mão. E aqui a gente vai fingir que as pessoas usam a internet para conseguir mais conhecimento, não para ver shitpost, discutir qual dos filhos de algum famoso é mais interessante ou para ver vídeos sobre gatinhos fofos. E 2 desses aqui foram uma autocrítica. Tem um desses aí que eu não faço de forma alguma, eu espero que você também não faça. E bom, se você se interessou por essa história e quer acompanhar mais conteúdo como esse, e mais sobre tecnologia, programação ou até sobre jogos, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. E eu sou o Doxo, espero que você esteja bem, até a próxima, um abraço.